Oi, oi. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje eu vou conversar com a Amanda, ela é uma parceira da Unitá, do projeto Universo Materno. E então, nesse sentido, ela é uma financiadora também. Dentro do portal, para quem não conhece, tem vários presentes. E essa live vai ficar salva lá como um deles. E a ideia é conversarmos um pouquinho sobre os cuidados naturais com os filhos, que passa também pelos nossos próprios, né, Amanda? E então é muito legal a gente poder fazer escolhas maternas, realmente reconhecendo várias alternativas, né, para olhar para a saúde dos nossos filhos, para a nossa própria. E a Amanda é bióloga e tem um horário bem especial para isso. Então vou convidá-la aqui, vamos ver se ela já chegou. Venha, Amanda. Tia, boa noite, Irene. Oi, Isa. Tudo bem? Bem-vindas. Para quem está chegando, então, eu tive que ela tem um trabalho bem bonito a partir da própria maternidade dela. Ela está gestando o terceiro filho agora. Eu sou consumidora dos biocosméticos dela. Ela faz tanto para a mulher, né, pensando na saúde da mulher. Então eu uso é, o desodorante natural dela, eu uso também sabonete líquido íntimo, velhinha de massagem. Então os produtos dela são de muita qualidade e hoje ela traz um olhar para pensar também sobre os cuidados com o bebê. Tá aí já, a Amanda. Da Mitá, junto à minha irmã Carmela. E então tô aqui como porta-voz da Mitá. E quero agradecer a Ai, presença da Amanda. Bem-vinda, Amanda! Vamos ter uma conversa bem especial de mãe para mãe e para outras mães, né? E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito valioso, porque às vezes na nossa rotina ali a gente atende os filhos da forma como pode, né? E agora pensando também na pandemia, né? Às vezes outras alternativas são mais bem-vindas ainda, né? Porque não dá para levar no pediatra a sim, qualquer hora, não dá para qualquer coisa a qualquer hora, né? Então acho que sim. vem num momento bem oportuno também olhar para isso, porque em geral a rotina nos engole, né? E agora a gente está na onda das lives, de buscar informação, e acho que esse é um meio bem legítimo mesmo. E aí quer dizer que esse material vai ficar como um presente lá no portal Universo Materno, do qual a Amanda é parceira, e a Ami está muito grata por essa parceria. Nós admiramos muito o trabalho da Amanda. E eu entrei falando que eu sou tua consumidora, né? Porque realmente eu e a Nela consumimos como mães, né? O que as nossas parceiras oferecem, e é sempre maravilhoso a gente poder dar as mãos e se apoiar verdadeiramente como um mútuo apoio, né? Cada um entregando o seu melhor e se beneficiando também de todas as formas, né? Então, para me apresentar rapidamente, então, eu sou Doula, sou educadora perinatal. Eu conheço a Amanda, porque nós fizemos formação em pedagogia Waldorf, em Floripa, antes de sermos mães. E nos acompanhamos também desde o início das nossas maternidades, né? Mesmo que não tão próximas, né, Amanda? Mas sempre muito gostoso Uhum. saber minimamente como é que está o caminho de cada uma. E aí isso envolveu também o caminho profissional, né? E por isso essa nova reaproximação que para nós, para mim, para Mela, é uma alegria enorme. Então eu vou te pedir que tu te apresente e aí a gente começa a nossa conversa. E aí, Então assim, vamos dizer para lá. quem não está lá no portal para entrar lá e acessar e descobrir o que tem por lá. Uhum. Então, obrigada, né, Bruna, Mela, pela oportunidade desse espaço. Eu estou bem feliz de fazer parte dessa rede, que eu já estou vendo que é uma rede super, super forte, assim, uma rede muito legal de apoio entre mulheres. Eu estava até comentando contigo hoje mais cedo que para mim, isso no meu processo com a maternidade foi muito importante, né? Tá envolvida assim com redes de mulheres. Eu participei da rede Camapu, que era de produtoras de biocosméticos. Hoje acho que todas são mães, na época nem todas eram, mas estavam todas mais ou menos no começo desse processo também. E, e a gente acabou criando uma rede de amigas mesmo, de se fortalecer, se apoiar
nesse momento. Então foi super importante. Eu valorizo muito assim essas iniciativas. Então, parabéns pelo trabalho, que está muito bonito. Que bom, então, nossa, é uma alegria. E me apresentando rapidamente, sou bióloga, fiz mestrado em produção vegetal e hoje eu estou terminando a minha pesquisa de doutorado nessa mesma linha. Uau, E hoje guria, eu tá chegando o estudo. terceiro filho, né? Eu vou abrir um parênteses de detalhe. Mãe de dois e o terceiro tá chegando, né? Terminando o Nem me doutorado. fale, nem me fale, que eu não sei como eu vou terminar essa tese, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Muita criação, né, gente? Três crianças, mestrado, doutorado, uau! Que inspiração! E é, mas Não, e a é uma gente sai de uma loucura em crença alguns limitante, momentos. a gente sai de uma crença limitante de que os filhos, de que assim, com a Sim, maternidade, a gente não é possível mais as outras coisas, né? Como se a gente fosse inconciliável, né? Então é bem sim, gostoso saber um pouco da história de vida de cada mulher e sim. das possibilidades. Eu sinto que tem alguns momentos que acaba sendo, né? Eu passei assim, do meu primeiro filho, pelo menos um ano, acho que perto de 2 anos, muito mais, né, fechada, assim, restrita ao cuidado mesmo com ele. E até foi nesse momento que surgiu a questão dos cosméticos naturais, essa rede de mulheres, porque justamente era nesse sentido, assim, né, das mulheres que estavam ali vivenciando a maternidade e começando como empreendedoras, como uma alternativa também, né, para estar mais em casa, mais perto dos Sim, filhos. perfeito. E então, assim, é esse rebolado de. E daí nisso, eu passei então um tempo só trabalhando com os cosméticos e depois consegui me dedicar a essa parte da minha pesquisa, porque é algo que eu também gosto muito, assim, eu Uhum. sempre me senti muito identificada assim, com essa parte de pesquisa mesmo acadêmica, né? Uhum. E hoje eu estudo a produção e o mercado de óleos essenciais de espécies nativas da biodiversidade brasileira. Então, para mim também a tese é uma grande realização, assim, porque eu consegui unir duas coisas que eu gosto muito, né? Que é a pesquisa e a parte dos óleos essenciais, né? Da aromaterapia. Que E lindo. ainda com esse olhar para a biodiversidade brasileira. Então, sou muito realizada, assim, nesse caminho. Que lindo. E com certeza isso reverbera nos teus filhos de uma forma bem especial também, né? Sim. E então foi em 2005 que eu comecei assim por esse caminho dos cuidados naturais, né? 2005, não, 2015. Uhum. E comecei com o Acolo da Terra, né? Que era a minha marca naquele momento. Hoje eu acabei de fazer a transição para Terroir, depois desse Uhum. processo de amadurecimento, né, da marca. E então esse processo de entrar nesse mundo da fitoterapia, da aromaterapia, teve muito relacionado também ao meu processo com a maternidade, com os pequenos. Então dessa vivência mesmo, né, do uso com eles e junto disso o estudo, né, da aromaterapia, eu acabei me desenvolvendo mais e me interessando e estudando mais essa parte de gestação e de cuidado com os bebês e com as crianças pequenas. Eu até desenvolvi agora na minha marca tem uma linha específica, né? Que é para esses cuidados com os bebês, que é a linha semente. Ah, que delícia. Coisa boa. Então,
Como mãe, eu acho tão gostoso esses momentos de cuidados, né? Por meio dessas. Na tua linha deve ter as pomadas, né? Uhum. Porque Sim, as crianças entra como. Eu sou muito ritualística, com tudo que eu vivo, tudo é sim, muito eu intenso, também. tudo é muito profundo, por isso também que eu sou doula, né? Essa coisa dos ritos mesmo. E vivenciar os Uhum. ritos com as crianças, acho que faz muito calor. Realmente acho que é muito estruturante, né, para as crianças. E eu já sou assim por natureza. Assim. E essa coisa dos cuidados, né, às vezes é uma gotinha de um óleo essencial no travesseiro, ou às vezes é um aconcheguinho no peito, qualquer detalhe, assim, na própria questão, que às vezes é uma dificuldade para a mãe, que é colocar a criança para dormir, né, mesmo sem ter uma Uhum. questão assim, aparentemente real e específica, né? Toda forma de cuidado, por meio dos cremes, dos óleos essenciais, eu acho que é muito bem-vindo para a criança e ele sente realmente esse cuidado, né? É como se Sim, realmente fosse um abraço, a criança sente, né? E que a mãe, assim, ela tem todas as formas de suprir ali, né? Seria aquela caixinha de tesouros, né? mágica. Mágica, né? Para cuidar e a criança, assim, recebe aquilo como Com algo certeza. muito precioso mesmo. Eu, como mãe, eu sinto isso, sinto essa troca e é uma forma de conexão muito grande com as crianças, né? Sim, que lindo isso. Mas é isso mesmo, é um alimento emocional, né? E eu estava te É muito falando, né, que aí a gente especial mesmo. cortou nossas lives, mas estava te falando dessa questão dessa questão olfativa, né, que os olhos trazem para nós, e que é diferente do perfume sintético, que é um cheiro que acho que nos remete mesmo à nossa natureza, à nossa essência, Sim, né? Opa, esse cheiro fala de algo ancestral, sei lá eu como falar, né? Não sei se tu quer falar uma coisa nesse sentido, mas eu acho que as pessoas se sim. ligam a isso, né? Eu acho que isso que é o mais especial, assim, dos óleos essenciais, é que ele atua, isso vai atuar não é só no nível físico, né? Na verdade, muito mais em nível emocional e energético. Sim, Então, quando a gente. O aroma ele está muito relacionado a tudo isso, né? Porque ele, quando a gente, por exemplo, inspira, né, o aroma de um óleo essencial, isso vai direto para o nosso sistema límbico, que está totalmente ligado às nossas emoções, às nossas memórias. Então, isso também tem até uma relação de memória ancestral mesmo, né? Uma coisa que às uhum, vezes a gente não tem consciência de forma racional, mas que tá atuando ali, né? E isso que você estava falando desse momento de cuidado, das pomadas, isso é muito especial, né? Essa troca, assim, com os nossos filhos. E a gente vai vendo que aos poucos eles vão incorporando isso. E aí, se acontece alguma coisa, eles mesmos já querem a pomadinha, né? Eles já fazem essa associação e é super, super legal. e de muita confiança, né? Eu acho que envolve muita confiança ali nessa troca, né? Sim, sim. É E eu bem acho bonito. que isso eu vejo assim como um dos motivos do que me motiva principalmente nessa escolha, além da questão da saúde mesmo, e depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, sim, é essa questão da autonomia no cuidado com os pequenos. E eu tenho sentido que nesse momento de pandemia, né, que está todo mundo em casa, ou a gente está mais recolhido, isso está vindo muito forte, assim. Tanto que as pessoas estão mais do que nunca querendo saber sobre aromaterapia, querendo conhecer os óleos essenciais, porque você romper com essa ideia de da gente depender, né, de medicamentos, de produtos de farmácia. Então, eu acho muito empoderador, assim, muito prazeroso mesmo a gente poder ter, com coisas simples, ter as opções em casa para cuidar de forma mais autônoma, assim, claro que eu não estou falando que você não vai ter um acompanhamento de um médico, né?
ter um médico ali de referência para quando você tiver questões sérias, né, que precisem de um olhar mais clínico mesmo. Mas questões simples, né, do dia a dia, questões das rotinas com os pequenos, a gente consegue tranquilamente lidar conhecendo um pouco e tendo essas opções em casa. E até evitar, né, que a criança passe por situações mais evasivas, né? Sim, Porque às sim, vezes passa muito pela falta de informação, né? Da mãe acaba sim. expondo os filhos, né? Às vezes passa muito por isso e também eu entendo assim, eu acho que essa escolha pelos cuidados naturais, ela passa por uma visão mais holística de saúde, né? Uma visão mais integrada. Então, se você propicia que aquele bebê, aquela criança tenha condições, né, de ter um organismo saudável, é muito mais fácil, muito mais simples depois você conseguir lidar com as questões do dia a dia de forma natural. Uhum. Então, isso passa por uma alimentação saudável, uma questão nutricional mesmo, por uma questão de expor esse bebê, essa criança ao ambiente natural, né, que ela tenha uma exposição adequada ao sol para metabolizar a vitamina D, que ela esteja exposta às partículas que estão no ambiente, liberadas pelas plantas. Isso tudo vai ser super importante para o desenvolvimento do sistema imunológico da criança. Então, e também a questão de sono e ritmo, né? Os ritmos também vão ter tudo a ver com o desenvolvimento saudável da questão hormonal. Então, quando você tem esse pano de fundo, assim, esse ambiente saudável, né, do organismo, eu vejo que é muito mais fácil, porque surgem menos coisas Uhum. e coisas mais simples, né, que você consegue lidar ali com os óleos essenciais, com os óleos vegetais. Uhum. E tem uma questão de quebra de paradigmas também, né? Porque eu digo assim que tudo na maternidade é polêmico, né? E aí cada um quer meter uma colher e dizer, não, não, ele tem que tratar de tal forma, ele tem que fazer tal coisa, né? Porque quando envolve questão de saúde, principalmente, né? Aquele sinal de alerta, as pessoas em geral elas querem resolver e querem resolver rapidamente, né? Sim, sim. É verdade. Tem muito essa questão desse paradigma, né? De que também não é assim, não é uma coisa que você vai ou que você precisa resolver instantaneamente, né? Eu vejo muito isso, assim, até em pessoas da família mesmo, próximos, né? As pessoas, quando acontece alguma coisa, se desesperam muito porque não sabem lidar e também querem resolver aquilo, né? Ah, de repente já foi para o hospital, ou É. já deu remédio, né? Mas isso também passa por as pessoas estarem muito, por não ter informação e também um paradigma mesmo de que a gente está muito distante assim desse cuidado, né? Parece que é uma coisa que Uhum. você terceiriza pro médico É. e então eu Por isso que é acho legal que tu falou desse protagonismo, né? Porque eu sinto que cada mãe, a mãe é a pessoa que melhor sabe sobre o seu filho, né? E acompanhar o seu filho na sua rotina, por exemplo, uma febre, né? A gente sabe se a criança, mesmo com uma febre alta, ela tá bem, tá ativa, ou às vezes uma criança que tá com uma febre ainda bem baixa, mas ela tá super caída. Então a gente sabe, a gente tem condição de acompanhar a nossa criança e de entender, sim, né, como é que ela tá. E sim, com com cada certeza. situação dentro da Confiar, rotina. confiar também, né, nessa nossa relação assim com isso. É verdade. E aí entra esse conceito de saúde, de senso comum, né? Que tu falou para mim que tu gostaria de abordar, que é bem legal para a gente poder refletir. Sim, na verdade é mais ou menos isso mesmo que eu queria falar nesse ponto, que é essa questão de ver a saúde de uma forma mais integrada, né? Uhum. E eu gosto de trazer aqui, sempre que eu vou
falar desse tema, o que que motiva, às vezes as pessoas não entendem muito bem o porquê, mas por que que natural? Por que que isso é melhor, né? E também a gente tem muitas marcas de cosméticos convencionais que se dizem marcas de produtos para bebês, né? Uhum. Então, é comum as pessoas não entenderem o sentido disso. É só para ser natural, ou é uma coisa meio de ser radical, ou de moda, né? Então, tem isso sim. Então, além dessa questão da autonomia, a gente tem, e também uma questão de sustentabilidade, também tem a questão desses produtos no ambiente, né? Mas a motivação principal é a questão de saúde mesmo do bebê, da criança. Porque a gente tem no bebê uma pele muito fina, né? Muito permeável a tudo que você coloca ali. E você tem um ser ali que ainda está com todos os sistemas e órgãos em desenvolvimento. Então, quando você pega um bebê e você já começa a usar um monte de cosméticos convencionais, você já está submetendo aquele bebê a uma carga muito alta de substâncias sintéticas que não vão ser reconhecidas pelo corpo, podem trazer diversos outros problemas de alergia e problemas mais sérios, e que muitas vezes não vai estar sendo metabolizado no organismo e vai se acumular. Então, eu estava dando uma lida nessa questão dos sintéticos, que não são considerados seguros, né? E eu vi um estudo que saiu. Ah, A Aninha. comentário dela. Oi, Consegui Aninha. uma live. Vida de mãe, de bebê, né? Sim. Bem-vinda, Aninha. Então, eu estava vendo um estudo que foi publicado por uns pesquisadores da USP em 2018, em que eles fizeram uma análise de crianças, 300 crianças de 6 a 9 anos, e eles encontraram na urina concentrações altíssimas dessas substâncias sintéticas, principalmente do grupo dos que são chamados disruptores endócrinos, que são os fitalatos, os parabenos, o tal do bisfenol A. Isso a gente encontra muito em cosmético e também nessas coisas de plástico, né? Filmes de plástico, comida enlatada. Para criança, a maioria das Então, pessoas pedem em plástico, né? Com essa ideia de não quebrar, né? Às vezes um líquido sim, quente, um alimento quente, inclusive, né? Acho que isso tem. sim, aham, e até mesmo esses brinquedinhos maleáveis, assim. Claro que as marcas cada vez mais têm tido essa preocupação por conta dessa preocupação das mães mesmo, né? Dessa pressão do consumidor. Mas eles os fitalatos, por exemplo, são muito usados nesses brinquedinhos maleáveis, porque eles servem para deixar o plástico maleável. E aí, se a criança ficar pondo isso na boca, por exemplo, ela está ingerindo essas substâncias. Então, são substâncias que são sintéticas e, na maioria das vezes, não são consideradas seguras. Na verdade, todas essas substâncias têm algum nível de toxicidade, mesmo as naturais, né? Sim. Mas a gente tem que conhecer e saber a que grau disso você quer estar se submetendo e submetendo aquela criança, né? Então a gente tem, por exemplo, os produtos para estarem na cosmética natural, é aceito que sejam. Tem algumas substâncias semissintéticas que são aceitas, mas elas têm que ter no máximo um grau 2 de toxicidade, que é um grau baixo, né? E a gente encontra em produtos para bebês, cosméticos para bebês, substâncias com grau de toxicidade 10,
para cima, assim. E assim, às Então, vezes são não, coisas que seriam desnecessárias, né? Por exemplo, perfume, essa coisa de colônia. Gente, não sim, tudo na minha cabeça. Eu não uso sim, perfume, eu tenho problemas com cheiro sintético, né? Caramba, como assim vai sim, perfumar uma criança, né? sim. É uma coisa Mas tão. E as pessoas usam e- realmente. E esses cremes sim. corporais também. Imagina a pele da criança já tão perfeita, né? Então, aí tem duas coisas. Primeiro tem essa questão do nariz que tá viciado mesmo em. A gente é acostumado, né, a ter essas coisas, nossa, super, com cheiro super intenso. E para criança tem essa coisa de ter aquele cheirinho de bebê, né? Que na verdade é um Uhum. cheiro que nem existe, né? Não tem nada natural que tenha um cheiro parecido com com esse cheiro tipo Natura, mamãe e bebê. Adorei. Uhum. Então é um processo mesmo da gente ir desconstruindo isso em relação aos aromas. E quem de transição, eu não consigo hoje em dia, se eu tô lidando com alguma coisa que tem essência, aquele cheiro de essência forte, na hora Vou botar. Acho que estava na praia, comprei o que tinha lá na hora. E eu não consegui usar. Tô aguardando, tá? Amanda, tô te aguardando. Eu não consegui mais usar nenhum outro desodorante que desses normal de farmácia. E chegou a me dar irritabilidade, assim, vermelhidão. Então, de fato, né, isso que a Amanda falou do que a gente está acostumado, né? E eu lembro do meu bebê pequeno, meu primeiro filho, que agora está com 5 anos, de eu passar aqueles óleozinhos, né, básicos daquela marca mais que vem na cabeça quando a gente fala de bebê. E eu lembro de levar ele no pediatra. Tô te aguardando, Amanda, deixa eu ver. Eu lembro de levar ele no pediatra e ele falar assim para mim. Na verdade, e fazer muita casquinha, né? Aquela coisa bem nos primeiros dias do bebê. E tá me escutando? Continuei falando aqui porque tu caiu para mim. ah, eu caí? Tu tava falhando, aham. Começou a Nossa, falhar a tua voz e aí caiu. Mas eu tava falando, tu escutou o que eu tava falando do desodorante? não. Não, que eu era acostumada a usar qualquer desodorante, eu buscava usar sem cheiro, né? Mas não tinha essa questão de parabeno e tal. E eu comecei a usar um desodorante importado, que até era super caro. E aí eu nunca mais consegui voltar para esses desodorantes de farmácia e profissionais, porque chegava a dar vermelhidão, irritabilidade, da minha pele Sim, não aceitava mais. Eu achei tão interessante, porque foi por um período bem curto, sabe? E o meu corpo já não aceitou mais. E eu também já internamente já fiz a recusa, né? Então já faz sim. alguns anos que eu não uso. E esses cosméticos para bebê, né? Tem aquela a marca mais tchan que vem na mente, né? Eu lembro do meu filho bem pequeno, bebezinho, tem aquela coisa das casquinhas, né? Na cabecinha. Tem a coisa das Aham. brotoejas, né? Logo após o nascimento. E aí eu lembro de passar um óleozinho, depois de ver que tentei só no banho, eu nem ligava muito, e as pessoas começavam a se incomodar. Ai, mas essas casquinhas, ai, mas essas casquinhas. Ah, então eu vou passar lá um óleo. Gente, aquele óleo impregnou na cabeça daquele guri. Aí tá, e eu fiquei incomodada e tentava tirar. E aí no pediatra ele falou assim, olha, na verdade esses óleos eles, às vezes até estimulam mais a produção. Eu, Sim. nossa, mas que coisa, né? Porque ele é feito para isso, né? Enfim, eu parei o uso, né? E eu acho que essas experiências também nos levam para outras situações. A gente também, opa, então talvez nem sempre aquilo que se diz lá na embalagem é o que realmente vai ter de efeito. Exato. É. E assim, é que a gente é acostumado justamente por esse uso desde bebê,
o corpo se acostuma com tudo aquilo, né? Com aquela carga de substâncias sintéticas. E quando a gente vai fazendo essa transição, depois eu sinto muito isso, assim, que você não consegue, o pouco que você tem contato com uma coisa de essência ou sintético, o corpo já reage muito mais rápido, né? Porque É todos esses interessante. compostos são potencialmente alergênicos, assim. E Uhum. essa questão que você falou do óleo, isso é bem importante a gente falar que é essa questão do óleo mineral. Nesses óleos de massagem de farmácia, sim, inclusive esse das marcas para bebê, eles têm óleo mineral. O óleo mineral é um derivado do petróleo, né? Você também encontra isso como parafina líquida. Uhum. E eles, ele, na verdade, ele está impedindo, ele faz uma camada impermeável na pele. Então, ele impede que a pele reponha os nutrientes de forma natural. Então, a princípio, ele dá aquela impressão de brilho, assim, você acha que está hidratando, mas na verdade isso está mais atrapalhando do que ajudando na nutrição da pele. Então, ele não tem Interessante. efeito nenhum de hidratação e ele, inclusive, pode entupir os poros, então também tá relacionado a essa coisa de caspa e na pele, muito relacionado a alergias mesmo de pele. Uhum. Então, esse é um produto que pode ser totalmente cortado, assim, e Uhum. substituir por óleo vegetal, né? Perfeito. Então, isso que tu falou, né? E a longo prazo, o uso dessas coisas vão ter consequências maiores, né? Uma coisa é, eu usei ali uma vez, já vi que Sim, não funcionou e cortei, mas tem coisas que a gente não corta, né? E continua, sim, né? Seja o sim. shampoo lá, que a gente acha que é cheiroso para criança, olha que shampoozinho cheiroso, né? Ou, enfim, tantas coisas, né? É. E na Inclusive, verdade, assim, diga. não, que do desodorante, eu sei que tem muitos casos de mulheres que até desenvolvem a questão do câncer de mama, também como um dos efeitos, né, em consequência do uso de desodorantes. Como tu falou que a pele não Então, resiste e tudo mais, né? a Eu gente vou falar tem sobre isso. essas questões mais simples, né, mais simples assim, dermatite, alergias, mas também esses sintéticos relacionados a doenças daí muito mais graves, né? Questões de desregulação hormonal e até, na verdade, várias dessas substâncias são consideradas potencialmente carcinogênicas, né? Então a gente também tem uma questão de que não existe muito precedentes de um uso tão intenso e contínuo de cosméticos, porque isso foi a partir do boom da indústria química lá na década de 50. Então a gente vê que, eu acho que assim, nossos pais talvez sejam a primeira geração que usou isso, talvez de forma, usou muito isso nos Indiscriminada. cosméticos. Indiscriminada, né? Uhum. Eu vejo, por exemplo, o tempo das nossas avós já era mais ainda coisa das ervas, né? Uhum. Mas dos nossos pais já veio muito isso de usar cosméticos assim de todo tipo. E a coisa do Então, talvez plástico também, né? O brinquedo de plástico, tudo isso sim, veio, acho que meio sim. muito Uhum. forte. Então a gente talvez esteja vendo o resultado disso só agora, começando a ter noção do que isso vai causar em termos, né, pensando em longo prazo, essa acumulação no corpo. E a gente tem, né, um momento em que a gente tem níveis de câncer como nunca vistos, né? Então, essas substâncias também estão A relacionadas a própria, isso. a própria questão do, agora abrindo uma, pode ser que seja um pouco polêmica, a própria questão do autismo, né? Já vi alguns estudos também que podem ter a ver. Sim, Porque, na verdade, seria, eu não me reconheço, né? Em cada célula ali do que está entrando, eu não reconheço isso. E como que a gente também vai sentindo os efeitos disso, né? De alguma forma, eu acho que pode fazer algum sentido realmente. sim, sim. Eu acho que é essa questão, assim, da gente.
tá lidando com algo que agora que a gente está talvez começando a ver os resultados, né? Porque tem muito isso da pessoa pensar ali de forma mais prática para o dia a dia, porque ela não está vendo também isso trazer um malefício, É. né? E é mais Comprometer nada. funcional, né? É mais funcional, Sim. né? Ter a mão ali na prateleira da farmácia, do mercado. Sim, mas a gente vai ver também que quando você, né, tem essas opções em casa e pega o jeito, assim, é muito simples, né? Na verdade, a gente quebra também com essa ideia de que essas opções naturais vão dar mais trabalho, né? Vai ser uma coisa muito mais complexa. Então, aí os teus E às produtos vezes, também, né? Para dar esse apoio. sim, também. Eu acho isso. Assim, e também tem o outro mito, digamos, que é a questão do preço dos cosméticos Uhum. naturais serem muito mais caros. Primeiro que não é bem assim, né? A gente já tem cada vez mais marcas no mercado, a gente tem desde marcas muito grandes e estabelecidas até marcas mais artesanais. Aqui em Sim. Curitiba mesmo a gente tem bastante opção. E você vai ver que são produtos que rendem muito. Então, se você comprar um hidratante, um desodorante, eles são produtos que rendem muito mais e você vai perceber que eles são mais efetivos. Então, é uma coisa que o custo-benefício com certeza Uhum. compensa. Mas eu gosto, eu até preparei, eu tenho um material com algumas receitinhas assim que eu posso passar para quem tiver interesse. Depois eu deixo aqui o e-mail da Terroir e daí eu passo isso. Porque eu gosto mesmo de passar as receitas no sentido de tentar simplificar essa experiência com os cuidados naturais. Porque a gente sabe, né, que na maternidade ali, principalmente quando é neném pequeno, a gente já tem muita coisa para se preocupar, né? Tem Está muita se demanda, adaptando a muitas questões. muitas questões. Então a gente não. Eu evito fazer coisas que deem muito trabalho, né? Que possam Uhum. ser mais um motivo de, sei lá, de estresse, né? Hoje não deu, vou Então, tentar amanhã e fica sempre aquela coisa, ai meu Deus, não consegui, né? E sim, aí é até culpa materna também, né? sim. Ainda faz a gente se culpar por não dar conta. Então, eu gosto mesmo de trazer, de passar para as pessoas opções bem fáceis, assim, de forma que isso possa ser usado realmente de forma prática no dia a dia. Sim, perfeito. Então, daí seria legal tu falar assim para que situações, né? Tu acha que é legal? O que que tu acha que as mães podem sacar, né? De para poder fazer uso dentro da rotina delas, né? Umas pistas. Sim. Então, a gente fala de todo esse cenário mais, escu- é, enfim, né, das coisas ruins, né, dos sintéticos e dos cosméticos convencionais. Mas aí a gente tem o lado de todas as opções, que são uma imensa gama de opções de matéria-prima natural. Uhum. Algumas coisas, lógico, não vão ser tão acessíveis, mas tem várias coisas que você consegue ter acesso fácil até nesse momento. Por exemplo, uma coisa que eu indico sempre, se a pessoa não tem outro tipo de óleo vegetal, ela pode usar o óleo azeite de oliva Uhum. para fazer massagem, para fazer uma pomada, porque E claro óleo de que aí coco, né? Também. O óleo de coco o é óleo super de fácil, coco, né? o óleo de coco eu acho que é o top assim aqui, É o porque carro-chefe. é e aí, inclusive nos produtos de cosmética natural a gente usa óleo de coco assim como base para muita coisa, né? Porque Uhum. ele é um óleo ele é um óleo acessível. Ele é um óleo que você pode usar na culinária, então tem muita gente que já tem esse hábito de usar. E ele é um óleo super rico, né, em termos nutricionais, assim como
o azeite de oliva. Só que o azeite de oliva só tem essa questão do cheiro, né? Se for para fazer uma massagem, às vezes a pessoa pode se incomodar. Mas eu uso muito ele assim para fazer uma pomadinha. Nessas alergias de pele do bebê pequeno é bem útil, né? O óleo de coco ele tem um efeito bem bom, né? De acalmar a Sim. pele, de hidratar, né? Uhum. Sim, ele é um ótimo veículo daí para você, se você quiser usar algum óleo essencial, né? Um óleo essencial suave, como uma lavanda, por exemplo, para você fazer uma massagem para cólicas, né? Para fazer uma massagem nos pezinhos, para relaxar o bebê. Então, o óleo de oliva, o óleo de coco, e aí tem os outros óleos, né? O óleo de girassol, gergelim, linhaça, que são óleos também um pouco mais acessíveis, às vezes você até encontra em casas de armazém, coisas assim, né? Só aqui é importante lembrar a questão do óleo ser extra virgem, ser um óleo virgem, né? Porque se você quer um óleo que mantenha as propriedades nutricionais daquele fruto ou daquela semente de onde foi extraído, você tem que usar um óleo virgem. Porque depois esse óleo ele vai passando por um processo de refino, eles vão refinando isso e muitas vezes com substâncias químicas fortes, assim, então não é. Nem sempre são processos legais. E aí esse óleo vai perdendo essas propriedades, ele vai ficando um óleo mais. Uma coisa mais amorfa, assim, sem cheiro, Uhum. sem cor e também sem propriedades, né? Sim. Então, até não teria tanto problema só por essa questão. Se você vai fazer um óleo para massagem usando junto um óleo essencial, por exemplo, que vai ser o verdadeiro ativo ali, não tem tanto problema, né? Você pensar num óleo refinado. Mas aí você tem que ter muita segurança da qualidade desse óleo, porque é muito comum esses óleos serem misturados ou com óleo de soja da pior qualidade, ou até com óleo mineral, que a gente estava falando antes. Uhum. Então, existe muita falsificação disso, né? E em Então, o geral as pessoas ideal. falam, não, mistura o óleo essencial com qualquer creminho que você tem aí, né? Às vezes as pessoas acabam pegando esse óleo mineral aí, né? Sim, sim. Uhum. Então, por isso que eu digo, nesse caso, se for para usar ali o óleo essencial, tal, pode usar até se for um azeite de oliva, que vai ser melhor do que você usar um óleo desses de farmácia ou num creme que não seja natural, né? Uhum. E tu tem aí na tua linha os óleos essenciais, não só como pomada, mas eles como tônico, né? Que chama? O Que óleo facilite essencial puro, você diz? para a mãe fazer essa mistura? Ou que ela possa usar puro, no caso que já tenha na composição dele, líquido mesmo? Na verdade, eu tenho na linha as pomadas, que já são ali na concentração certa de óleo Perfeito. essencial, né? Que Uhum. até. Bom, daqui a pouco eu falo um pouco mais dos óleos, mas para Não, eu tô criança a gente perguntando usa uma. isso, porque às vezes as pessoas podem usar de forma indiscriminada também, né? Ah, sim. Essa questão do óleo, e isso pode também ter consequências, né? Efeitos que Sim, não são sim. positivos, né? Então eu já vou falar um pouquinho dessa parte da aromaterapia, que isso é bem importante. E aí, a gente falou um pouco dos óleos vegetais, né? Aí a gente tem os óleos essenciais em si, que são Uhum. substâncias muito, muito concentradas, né? Os óleos essenciais são diferentes das essências. Às vezes eu esqueço de falar isso, mas eu vejo que é muito importante a gente reforçar isso. As Uhum. essências são sintéticas, né? Então, os fitalatos lá que a gente estava falando, por exemplo, fazem parte dessas essências sintéticas, na maioria das vezes. E a essência sintética ela não vai ter efeito terapêutico nenhum.
Uhum. Então você pode até usar, se você gosta daquele cheirinho, num difusor, né? Enfim, só pelo cheiro, mas não vai ter efeito terapêutico e, por favor, não coloque isso na pele, né? E muito menos do bebê, porque ali são substâncias sintéticas e que vão ser alergênicas, tal. E o óleo Algumas essencial, pessoas não. têm dificuldade de diferenciar na hora de comprar o que é óleo essencial e o que é essência, né? Sim. Uma das questões é o preço, né? Porque você já sabe. Exato. Uma das questões é o preço, tanto no sentido de que os óleos essenciais normalmente são caros, né? São mais caros. E uma outra coisa, o óleo essencial, cada um é único, porque cada um tem uma forma de extração e um rendimento da planta para gerar um vidrinho desse. Então, os valores dos óleos essenciais são totalmente variáveis, né? A gente vai ter Uhum. desde dos cítricos, laranja, limão, que são óleos normalmente mais baratos, porque eles têm um rendimento muito alto, eles são extraídos da casca do fruto, e o Brasil é o maior produtor de laranja e suco de laranja. Então, é um produto da indústria de sucos, o óleo essencial de laranja e cítricos. E a gente vai ter óleos caríssimos, né? Principalmente aqueles óleos de flores, né? Eles são extraídos de uma outra forma e às vezes você vai precisar de toneladas de pétalas para fazer um vidrinho desse. Então tem alguns óleos que são praticamente inacessíveis até, né? Sim. E Um assim, óleo se de for rosa. pensar, Amanda, tu falou para mim, né, no início ali, que as gestantes e os bebês é um público restrito para o uso de óleos, né? Tem óleos que não são indicados. Então, nesse sentido, é bem legal as mulheres se cercarem dessas informações. E talvez até seja mais fácil consumir direto de quem faz, né? Porque às vezes Sim, sim, acaba tendo o que não é necessariamente o essencial, né? Na sua sim. casa. Isso é uma coisa que eu também recomendo assim. Se você não tem, né, um conhecimento mais aprofundado na aromaterapia, como é justamente um público de exceção, né, que tem toda aquela questão que a gente falou da pele ser muito permeável, dos sistemas ainda em desenvolvimento, então não é um público que tem um uso restrito, né, de óleos essenciais. Então você ou dessa forma consumir produtos já, né, já elaborados, Uhum. cosméticos naturais, com a concentração correta de óleo essencial, ou você usar só os que você tem certeza que são seguros, E né? dentro Os da óleos mais. necessidade dessa criança também, né? Às vezes a criança tem uma questão respiratória, ou às vezes é a chegada dos dentes, então é lidar com cada caso realmente, né? E entender o que que faz sentido para aquela situação, né? Sim, com certeza. E às vezes também ter um acompanhamento de um aromaterapeuta, né? Um Sim, profissional, perfeito. que aí você pode até ser o seu profissional de referência, pode ser um aromaterapeuta. Tu faz esse tipo de consultoria, enfim, de apoio? Não. Aham. Em Eu, relação aos teus produtos, então, de alguma forma, sim, é, né? sim, em relação aos produtos, sim, até de desenvolver formulações, tal, mas o atendimento clínico, assim, em aromaterapia é uma coisa que ainda não faço por Sim. questões de tempo mesmo, demandas, né? Então, às vezes as pessoas conhecem lá os teus produtos, que têm super qualidade, ela quer consumir, mas às vezes ela não sabe qual seria mais adequado para o caso dela, na necessidade da criança dela, né? Ah, sim, E às vezes por conta disso as pessoas acabam deixando de consumir, né? sim. Mas isso, nesse sentido, com certeza, se a pessoa precisar, nesse sentido de. Na verdade, eu percebo que todas as marcas, né, dessas marcas mais artesanais, de cosmético natural, existe muito esse cuidado, assim, as mulheres que estão por trás dessas marcas também dão esse respaldo, assim, Tem esse né? respaldo, né? Uhum. Sim. Bem legal.
Que eu ia falar? Ah, eu acho Eu que queria eu. saber de ti, se tu sabe que horário exatamente que a gente iniciou, quanto tempo a gente tem, porque eu vi que era perto das 5, só para a gente não se perder na questão do tempo, que eu acho que falta no Não. máximo 10 minutos, guria. Acho que até menos. Nossa, sério? Sim. Não sei, na Então, verdade não é, vi e também que você até sem relógio aqui. é legal Não tu sei. ir meio que finalizando as coisas que tu tem para falar, só para a gente garantir a questão do tempo. Tá. Então. Bom, eu queria falar então rapidinho de alguns óleos, né, que são indicados, são seguros e que podem ser assim, óleos básicos para você adquirir se você tá, né, com um bebê pequeno, para as crianças. Tem os três que eu acho muito versáteis assim e muito úteis, que é a lavanda, Uhum. a laranja doce e o titri. A lavanda super relaxante, né, sedativo, então para as questões de cólica e sono do bebê, para relaxar mesmo. A laranja doce também nesse sentido de relaxar. A laranja doce é aquele aroma bem de infância, assim, é até considerado o óleo da criança. Não E o tem quem não titri goste já, desse cheiro, eu acho. sim. Eu acho que esse é unanimidade, né? Uhum. E o titri já, ele não é um óleo super cheiroso, né? Mas ele é muito potente para essas. Ele é um antisséptico super potente, então, até para quem usa fralda de pano, absorvente de pano, ele é muito legal para fazer a limpeza disso. Ele é antifúngico e para as questões respiratórias e de imunidade. Uhum. Então, até agora nessa fase, né, as pessoas têm procurado muitos óleos para imunidade e antivirais. Então, a gente tem o titri, a gente tem o eucalipto citriodora, o tomilho, só que tem que ser um tipo de tomilho bem suave, como o tomilho geraniol, a ravensara e um outro óleo muito legal para as crianças é a camomila, né? A camomila já é um Camomila é óleo. perfeita. A camomila, nossa, sim. E de tudo que eu faço dos produtos, os produtos que eu faço com a camomila azul, são os que eu tenho mais feedback, assim, de como as pessoas se impressionam com a ação terapêutica dela, que ela é realmente muito poderosa. Bom, acho que é isso, dos básicos, assim. E Sim. aí, só para falar que tem também eu fiz uma seleção assim para vender na nossa loja virtual da Terroir, justamente desses óleos que são permitidos e são indicados tanto para gestante quanto para os bebês e crianças pequenos. Então a gente vende ali os produtos e vende também os óleos essenciais puros de Uhum. marcas confiáveis, né? Porque isso também é muito importante na escolha do óleo que você for usar. Bom, acho que é isso então. Uhum. Então, tu falou que tu tem um material, né, que tu pode divulgar para quem tem interesse. Na verdade, a gente até podia ver a possibilidade de colocar ele lá no portal também, quem sabe, né? No Café Ah, Live, sim, a pode gente ser. achar que é Sim. legal, né? Porque aí garante Uhum, mais acesso. E acho que tu uhum. tá com desconto lá no portal, não tá? Eu tô o quê? Com desconto lá no portal? Descontos? Sim, sim. Tô Sim, com desconto uhum. de 10% em todos os Sim. produtos. 10 Quem ou 15, acho que navegar 10. lá. Uhum. Então, E quem navegar lá pelo portal, daí consegue fazer o consumo direto. E acho que a comunicação também é sempre muito direta mesmo, né? A gente está sempre ali em Instagram, passa. A nossa rede realmente é muito grande, né? E as formas de chegar e de contato são muitas. Mas o portal é uma forma de acessar a Amanda e tantas outras mães, mulheres. Eu tô ficando escura aqui, né? Tá escurecendo, eu tô escurecendo junto. tá, Então, quero você tá agradecer fora? muito, Amanda. Tenho certeza que os teus produtos são de extrema qualidade e eu valorizo muito como mãe, né? Poder ter acesso aos teus produtos realmente é uma alegria, um privilégio. E então fica o convite para as outras mães. Agora o portal fez um mês, né? Que é o primeiro mêsversário.
E teve vários sorteios, tem 3 ainda para serem sorteados, então quem quiser entrar lá na Unitar, ainda dá para concorrer. E foi um movimento bem grande que mobilizou muitas mulheres, a gente é muito grata. E, me Aí. deram uma luz aqui. E uma rede que tende a só aumentar, né, realmente crescer, e que aos poucos as pessoas vão fazendo uso do que tem lá dentro do portal, vão dando os feedbacks e vão disseminando cada vez mais, né? Então, esses cuidados naturais, eu vejo que eles fazem todo sentido, que precisa chegar de muitas formas, e essa questão da forma de uso dos óleos ainda muito nebulosa na cabeça das pessoas. Como que eu posso fazer uso disso realmente? Que tenha benefícios, que seja seguro, que traga realmente bem-estar, saúde para mim, para os meus filhos, né? Então a gente aos poucos vai desmistificando, vai naturalizando e as pessoas vão tendo mais condições de fazer uso e de fazer suas escolhas, né? Então aos poucos vai eliminando certos usos, vai no mercado, eu digo que eu vou no mercado só para comprar produtos de limpeza, mas mesmo assim eu estou revendo os produtos de limpeza, porque assim, de Sim. resto eu vou pra feira, de resto eu vou, né? Eu vou na mãe Aham. empreendedora, vou direto em quem faz, e eu acho que isso é Sim. muito importante a gente realmente olhar, porque são escolhas da vida da gente, são questões ideológicas, questões políticas, enfim, de todos os âmbitos, e eu acho que faz todo sentido a gente ter muita consciência na nossa forma de consumo, né? E nos Uhum. benefícios que nós e nossos filhos teremos. É isso. Eu gostaria de ter falado mais dessa parte de como usar e tudo, mas infelizmente o tempo aqui é limitado, né? Mas a gente vai fazendo isso em outra oportunidade. Uhum. Também, ó, queria indicar, tem um livro que é Aromaterapia para os Pequenos, um livro publicado pela editora Laszlo, e tem bastante coisa, assim, funciona mais ou menos como um manual para você, pelo menos, ter noção, assim, né, do que não usar ou da forma mais indicada de fazer um uso seguro dos óleos. Uhum. Tu pode ficar à vontade para falar mais alguma coisa, alguma dica que tu queira dar, porque o nosso tempo não encerrou ainda. Na verdade, como a gente teve o problema no início da live ali, eu acabei não me Sim, atentando no início real da nossa live agora que a deu gente tem certo. quanto tempo, será? Talvez 5 minutos, eu acho. Em Tá. torno de 4 minutos, eu acho. Bom, uma coisa importante é a questão da concentração dos óleos essenciais. Bom, assim, primeiro, de que forma a gente vai fazer uso disso? Você pode usar isso por inalação, então isso você vai usar num difusor, pode ser aqueles difusores de tomada, ou você também pode fazer o uso disso nesses difusores pessoais, mas aí não para crianças, né? Mas para gente mesmo. Mas para as crianças seria esse uso no difusor de ambiente. Meu filho de 5 anos quis um. Ele tem o dele lá, de vez em quando eu ponho uma camilinha. Ah, uma lavanda. Mas eu acho que sim, a partir de uns 4 anos já dá para fazer isso com esses óleos mais Uhum. suaves, né? Ou então você vai usar isso diluído, né, num carreador, que aí pode ser os óleos vegetais que a gente estava comentando, ou mesmo um creme base neutro, natural, né, de preferência, ou um gel, enfim. Mas a forma mais fácil de você usar isso é um óleo vegetal. E aí, sempre numa proporção que para as crianças não passa de 1% da formulação. Uhum, bem Então, pouquinho. o que que você tem que saber? Que num vidrinho desse são 10 ml, tem 200, mais ou menos 220 gotas de óleo essencial. Então, a conta que a gente faz é que um Anota lá. ml é 1 ml de óleo essencial são mais ou menos 22 gotas. Uhum. Então, é isso que você tem que saber. E aí, se você for fazer 10 ml de óleo vegetal ou 100 ml, você faz essa proporção. Você vai ter que fazer uma regrinha de 3 ali para ver quantas gotas vai naquilo. Faltam Mas, de 20 forma. segundos, Amanda. Ah, Já tá então, bom.
Falei o que eu queria falar. Beleza, fechou, guria. Obrigada. Foi ótimo Obrigada a esse vocês. fim de